E a questão também, assim, do volume ser muito alto de casos chegando, que tu resolve um e aí já vem mais, sei lá, quantos? 10, 20. Aí no dia seguinte também vem um monte e não para. Isso, como é que o juiz lida com isso? Porque tu quer que isso acabe, né? Tu quer dar a sentença pra educar a população e isso terminar. E nunca para. Parece que tá tentando tapar um buraco que tá vindo uma enchente e tu não consegue resolver. Tem essa sensação? Ou... Sim, é a sensação do enxugar gelo que a gente chama, né? A gente enxuga o gelo e tem a questão dos porquinhos da Índia, né? Porque a multiplicação de processos é como se fosse a reprodução dos porquinhos da Índia. Inclusive quando a gente passa no concurso, passam um documentário sobre essa reprodução dos porquinhos da Índia, justamente comparando a reprodução dos processos. Eu estou bem tranquila, porque o meu juízo é um juízo que está bem redondinho. Então, eu tenho todas as metas do CNJ cumpridas. É um juízo relativamente novo, foi criado em 2014. E eu não deixo acumular. Então, pra você ter uma ideia, eu estou julgando 96% dos meus casos são de 2020, 2021, 2022. Eu não tenho casos mais antigos para julgar, porque já estão todos julgados. Então, a não ser quando tem um processo suspenso, tipo, o cara sumiu. Aí esse processo fica no armário. Se esse cara é preso, se ele reaparece, aí tem um ou outro perdido que é mais antigo. Mas eu gosto de estar com tudo ajustadinho, tudo certinho. E poder... A justiça boa, a justiça que funciona é a justiça célere. É a justiça efetiva. E eu procuro imprimir essa celeridade no meu juízo. Às vezes, depois da pandemia, a gente chegou quase a 4.000 processos. Então, a gente voltou agora para o patamar de 2.000, um pouquinho menos de 2.000. Isso agora, ano passado, foi punk, para botar em dia. Eu vou te perguntar uma coisa que eu também perguntei para outro juiz que vem aqui, que é o seguinte. O papel do juiz é descobrir a verdade ou é desconfiar dos dois lados porque os dois lados estão meio que tentando jogar com as palavras para te convencer de uma história, né? Tu tá tentando o quê? Fazer o quê? Descobrir a verdade ou meio que entender o que os dois estão tentando se resguardar ali? Sim, cada parte tem a sua versão, né? Tudo na vida é mais ou menos assim, né? Cada um tem a sua versão da história. Quando eu passei no concurso, há 20 anos atrás, vigorava muito um princípio chamado princípio da verdade real, em que o juiz tinha que buscar a verdade. Em que o objetivo princípio era saber a verdade do que aconteceu. Hoje em dia, com as mudanças do processo penal, e para manter a imparcialidade do juiz também, a gente fala em verdade processual. A gente tem que buscar a verdade dentro do processo, dentro daquelas provas que foram carreadas no processo, que cabe às partes trazer ao processo a verdade que aconteceu fora do processo. Se conseguirem, show. Se não conseguirem, não é o juiz que vai fazer. Porque o Ministério Público normalmente é o órgão acusador. Então, nas ações penais públicas. Então, ele que tem que carrear a prova aos autos. O juiz não tem, a meu ver, na minha opinião, embora existam opiniões em contrário, conforme tudo no direito, uma postura meramente passiva. Né? De ficar olhando sem entender. Né? Se tem alguma coisa que não está clara, eu pergunto. E assim a gente vai, mas o juiz não pode ser confundido com o justiceiro. Justiceiro é uma coisa, juiz é outra coisa. Então eu analiso as provas que são trazidas aos autos. Agora, o juiz produzir prova fica meio esquisito. O juiz julga. Quem produz prova é o órgão acusatório e a defesa. E a gente sopesa aquilo ali na razoabilidade, vendo o que é razoável, o que casa com os relatos que você ouviu durante as audiências e busca a verdade processual. Tu tá tentando achar uma fotografia da realidade, não a realidade em si. A fotografia que foi trazida para os autos. As declarações ali estão te dando um retrato falado daquela realidade. Isso aí, mas você não pode chegar e você trazer a foto, juiz. Porque fica esquisito, né? Porque senão o órgão acusador, ele acaba se misturando com o órgão julgador. Aí a gente vira uma inquisição. Que era o rei que acusava e que julgava. Você já sabe qual é o resultado desse julgamento. Sim. É que quando eu vejo o trabalho de um juiz, eu sempre fico pensando, cara, como é que eles conseguem? Porque os dois lados vão trazer os seus melhores argumentos, tanto para acusar quanto para se defender. E são todos muito convincentes. Eu, quando olho de longe, eu fico, cara, não sei quem é culpado e quem não é. E eu fico pensando como é que se consegue
avaliar e não cometer uma puta injustiça do cara tá sendo acusado de forma falsa, ou da vítima ser realmente uma vítima, não ter tantas provas de que é uma vítima. Como é que lida com tudo isso? Cara, nem sempre é tão bem feito assim. Por exemplo, na violência doméstica, o que eu percebo é que, às vezes, como é que o cara vai fugir daquela acusação? A mulher tá machucada, né? Então, ela tá com ferimento. Não fiz nada. Não, peraí, vamos devagar. Vamos no passo a passo, se eu tô interrogando. Se não tem mais prova, eu vou interrogar o cara. Vamos no passo a passo. O que aconteceu? Não, ela quis pegar o meu telefone, que agora eu costumo dizer que o telefone é o órgão mais sensível do corpo. O que dá mais briga é o telefone, tá? Então ela quis pegar meu telefone e eu empurrei ela para ela não pegar. O senhor empurrou. Então ele já tocou nela, já teve contato físico ali, né? Que ele disse que não tinha feito nada. E ela tá marcada, porque o perito viu as marcas. Então o senhor empurrou ela. O senhor empurrou por onde? Pelo pescoço. Pelo rosto. É lógico, tá a marca ali, ele agrediu, ele empurrou. Né? Então as coisas são... Você pega assim como você pega eventuais falhas, eventuais distorções de depoimentos, de testemunhas, de vítimas, né? E aí você não condena quando é assim. Se você tem dúvida, essa dúvida milita a favor do acusado. Mas na violência doméstica não é tão comum assim bolar milhões de estratégias, porque vai cair ele na hora. O cara pode ficar em silêncio. Inclusive, a primeira coisa que eu falo pra eles, tem direito de ficar em silêncio. Se você quiser ficar em silêncio, o silêncio não será usado em seu prejuízo. Ainda pergunto, entendeu o que eu falei? Entendi. Aí adiante eu começo a perguntar, vai falar ou vai ficar em silêncio? Porque muitas vezes ele fica em silêncio. Eu tenho que respeitar o direito dele ao silêncio. E como é que é a relação do advogado das partes? Porque ele também está tentando... O que ele está tentando te convencer ou ele está tentando diminuir os danos do cliente dele? Qual é a dinâmica entre advogado e juiz? Depende do caso. Se tá patente que o cara efetivamente agrediu, aí ele mas geralmente pede absolvição por insuficiência de prova, pede a regime aberto, a pena no mínimo, né? Eles vão pedindo e tem a defensoria, às vezes a maioria dos casos é pela defensoria pública, eu tenho um defensor para o réu, outro defensor para a vítima, né? A Lei Maria da Penha prevê que a necessidade da vítima está acompanhada por um defensor só dela. E eu tenho o defensor do réu. Então, ali ficam aquelas versões, às vezes vão advogados também. Mas a questão é que, a verdade é que há uma necessidade também de capacitação da advocacia para atuar na violência doméstica. Porque muitas vezes a gente vê uma questão de um quebra-galho, ou seja, de um advogado que é um advogado de família e que vai atuar na violência doméstica. E isso, às vezes, não é tão legal porque acaba não conhecendo a dinâmica e prejudicando o cliente dele. Né? Então, por exemplo, casos em que a vítima ficou em silêncio, não tem mais nenhuma testemunha. O acusado vai responder as minhas perguntas no interrogatório? Se eu fosse advogado, eu jamais deixaria ele responder. Vai ficar em silêncio. Mas, às vezes, o advogado não alcança isso. Ou ele milita em outra área e não conhece a violência doméstica. Não sabe que ali é eminentemente criminal. Porque a gente apura crime. Né? Então tem a parte civil, que são essas medidas protetivas, e apura o crime também. Então ali, se ele fizer prova contra si no interrogatório, se eu perguntar, ele se enrolar, acabou. Então a melhor coisa é ele ficar em silêncio. O que se discute é que se o acusado teria o direito de mentir. Né? Para a maioria teria o direito de mentir. Né? Então, por exemplo, no documentário você vê claramente que tem os menores que estão querendo me enganar. Não, eu pedi. Não, você não pediu. Você pediu o relógio, o cara dá se ele quiser. Você não pediu. Como é que é isso? Né? Então, eu vou efetivamente para pegar as contradições e saber o que ele vai me responder. Ele pode ficar em silêncio. Agora, se ele começar a me tirar, isso irrita o juiz, né? Ninguém quer ser feito de bobo. Acontece do cara começar a tentar te passar a perna achando que tu é boba? Isso acontece? Acontece. Tem algum exemplo? Não, acontece muito também no crime. Acontece na violência doméstica, né, em que ele nega peremptoriamente que ela caiu. Né? Aí quando ele vê que ele tá muito enrolado, que ele já não vai ter como fugir daquelas perguntas, mas não vai ter como sair bem, ele responde pra mim assim, esqueci. O senhor esqueceu? Agora o senhor lembrou que esqueceu. Aí é lógico que tá tudo gravado, né? Então você vai ouvir aquilo depois, você vai... Esqueceu. Não, primeiro não bateu, depois ele esqueceu. Então aí já tem a contradição, que você soma com outras provas, outros depoimentos, depoimento da vítima e, obviamente, conduz para a condenação.